Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Logo depois de sair as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava rezando. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 13 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo, sentiu o vento soprando e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Logo estendeu a mão e segurou Pedro. E ele disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. E os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Acabando de atravessar, desembarcaram em Genesaré. Os homens deste lugar reconheceram-no e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediam que lhe pusessem pelo menos as mãos para tocar na roupa dele. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sobressai aqui a figura de Pedro, protótipo da comunidade, que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio, e por isso pede um sinal. E mesmo vendo os sinais, continua com medo das ambiguidades da situação, e por isso a sua fé fica paralisada. Então faz seu primeiro pedido de socorro. Jesus atende o pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas no mundo. Jesus exerce sua missão em benefício de todo o povo e não de acordo com os critérios e interesses dos privilegiados ou especialistas da religião. Estes consideravam um escândalo deixar-se tocar pela multidão doente. Caríssimos irmãos e irmãs, até onde vai o amor de Jesus? Qual é o limite do amor que Jesus tem por nós? Vejam a passagem do Evangelho de hoje. É uma passagem até bonita. Jesus se despede da multidão e vai até outro povoado. Os discípulos entram na barca e Jesus vai orar. Dado um certo tempo, Jesus alcança os discípulos. Porém, vejam que o Evangelho retrata que Jesus não estava dentro de um barco. Jesus estava andando sobre as águas. E é essa a chave para o Evangelho de hoje. A fé para realizar o impossível. Até onde vai o amor de Jesus? O amor de Jesus vai até o impossível para nos converter. E é isso que retrata o Evangelho de hoje. Jesus chega até os discípulos e eles ficam apavorados, com medo, pensando que é um fantasma. E Jesus diz uma frase que sempre é retratada no Evangelho, a todos os momentos da nossa vida. Nós sempre vamos escutar essa frase quando estamos em algum problema. E esta é a chave para o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Coragem, não tenhais medo. Essa frase nós sempre vamos escutar. Lembra que eu falo isso? Nós já escutamos essa frase desde quando Jesus foi concebido, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, até o momento da ressurreição de Jesus, quando o anjo anunciou às mulheres que Jesus não estava mais no túmulo.
Essa frase sempre vai ecoar. Porque no mundo onde o maligno atenta, no mundo onde as dificuldades são grandes, nós precisamos ter esta confiança na rocha firme que é Jesus. O problema é que muitas das vezes essa confiança vai se soltando. A gente vai se confiando em qualquer outra coisa mais solta do mundo. E a gente acaba se perdendo. E com medo, acabamos se fechando. Jesus nos pede para termos coragem. E é esta coragem que deve nos mover. Porque esta coragem faz com que a gente se fixe nele, se firme nele, na rocha dele. E aí pode bater vento, tempestade, chuva, raios, trovões, o que for, que a nossa casa não vai desmoronar. Porque o nosso amor tem que ser Jesus. E aí é que eu deixo um ponto muito evidente para o evangelho de hoje. Jesus nos mostra que aquilo que passou não volta. Aquilo que já foi não vai voltar, não vai retornar, não vai ter um retorno para nós. E esta é a chave. Se nós estamos sofrendo por alguma coisa que já passou, o máximo que a gente pode fazer é levantar daquele sofrimento e tentar dar um balão naquela sofrência toda. Porque não vai voltar, não vai adiantar sofrer. Não vai adiantar chorar pelo leite derramado, como diz a expressão. Muitas e muitas pessoas, ao acontecer alguma coisa, ao acontecer alguma situação na vida, se fecham, acabam se isolando, pensando que não são mais nada, pensando que não são mais capazes. E neste isolamento, acabam se afastando dos outros. O passado deve ser deixado para trás nessas ocasiões. Nós devemos deixar aquilo que nos pesa para trás. Porque senão a gente não consegue seguir adiante. E Jesus pede para que nós sigamos adiante para anunciar os povos. Para seguir eu devo deixar aquilo que me pesa. Para seguir eu devo deixar aquilo que me deixa fardo. Para estar com Jesus. Porque Ele é o que importa. Vejam que no domingo nós olhamos exatamente isso. Jesus é o único que basta. E mais nada no mundo basta. E ele mesmo diz isto. Então por que nós choramos pelo leite derramado? Por que nós choramos os cantos? Pelas coisas que já foram. Coragem! Eu estou convosco, não tenhais medo. Carreguemos essa frase para todos os momentos da nossa vida, porque a coragem exige de nós um pensamento forte, tomar a decisão. Eu preciso estar com Jesus, e estar com Jesus é sinônimo de alegria e jamais de tristeza. E aí nós vamos para o segundo ponto do evangelho de hoje. Vejam que Jesus chega na barca e os discípulos têm medo. E aí o Pedro diz para Jesus uma frase: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu entre com você e ande junto com você. E aí Jesus deixou. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas o medo fez com que ele caísse. Caríssimos irmãos e irmãs, neste ponto, nós queremos deixar em ênfase que o que fez Pedro cair foi o medo, a falta de confiança, que apesar de os séculos dos séculos, apesar da frase que Jesus tem falado nesses anos todos, é como eu falei, nós acabamos desconfiando da frase de Jesus. É como a própria inscrição aqui diz. Nas grandes crises, duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. E mesmo vendo os sinais, continua com medo das ambiguidades da situação. Mesmo vendo a presença de Jesus, é normal nós ficarmos com medo porque Jesus está afastado. Como assim está afastado? Eu não consigo ver Jesus. Eu posso senti-lo. Posso sentir a sua presença. Mas é difícil ver Jesus. Eu não estou falando que a gente é impossível. Mas é difícil ver a figura de Jesus. É difícil tocar na figura de Jesus.
E é isso que retrata o evangelho de hoje. Nós temos uma dificuldade em acreditar naquilo que é invisível, naquilo que nós não vemos. E aí Jesus nos pede no evangelho de hoje para acreditar nas situações que ele nos mostra. O fato de acreditar pode variar de qualquer situação que você esteja passando. Às vezes você perdeu alguma pessoa, você deve acreditar na ressurreição dessa pessoa. Você deve acreditar que o bem voltará para aquela família. Não da forma que esperam, mas voltará de alguma forma. Às vezes você está passando por alguma crise de desemprego. Você deve acreditar que você vai conseguir esse emprego novamente. Às vezes você está passando por algum problema de enfermidade, você deve acreditar que você vai se recuperar daquela doença. E, aliás, deve acreditar que você vai voltar puro daquela doença. Fé para o impossível. E esta fé para o impossível deve nos mover a realizar o impossível. Porque aquele que se espelha em Jesus tende a ter os mesmos gestos dele. Mas nós precisamos se espelhar em Jesus. Ter esta coragem, ter esta fé para o impossível, ter aquilo que faz com que o nosso coração se mova e ter coragem para seguir adiante. Sem Jesus nada é possível. Com Jesus tudo eu consigo. Sem Jesus nada eu consigo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.